Descubra a verdade por trás das mortes dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e os mistérios que a cercam. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos, que deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunhas da ressurreição de Jesus, foram chamados a espalhar o evangelho pelo mundo. No entanto, o testemunho deles não foi isento de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram por causas naturais, cada uma delas é um testemunho marcante de sua lealdade ao mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante. João, o apóstolo amado, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, também apóstolo. Sua história é marcada por uma proximidade única com Jesus, sendo frequentemente descrito como discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial proporcionou a João uma visão única dos eventos e ensinamentos de Jesus. Conhecido por sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão, João foi de extrema importância na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esteve presente em momentos cruciais como a transfiguração e a última ceia, onde reclinou-se junto ao mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Testemunhou a ascensão de Cristo e foi um elo vital entre os apóstolos. No entanto, o destino de João é envolto em mistério e simbolismo, sofreu diversas perseguições, principalmente dirigidas pelo imperador Domiciano por causa da pregação do evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e supostamente lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Contudo, Deus miraculosamente teria preservado sua vida e ele não teria sofrido nenhum dano. O imperador então teria banido João para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do Império Romano. Tiago, também conhecido como Tiago, o maior, foi um dos apóstolos mais proeminentes entre os seguidores de Jesus, irmão de João. Ele fez parte do círculo íntimo dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Sua importância na Bíblia é evidenciada por sua presença em momentos cruciais da vida de Cristo, como a transfiguração e a última ceia após a morte de Jesus. Tiago desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. No entanto, sua trajetória teve um desfecho dramático quando Herodes Agripa I, buscando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratá-los e executou Tiago à espada. A narrativa não fornece detalhes minuciosos sobre o método exato da execução, mas a tradição sugere que Tiago foi decapitado ou perfurado por uma espada. A morte de Tiago destaca a perseguição enfrentada pelos primeiros seguidores do cristianismo e seu testemunho corajoso até o fim. Filipe, originário de Betsaída, foi chamado por Jesus para segui-lo e desempenhou um papel crucial na propagação do evangelho, conhecido por sua sabedoria e eloquência. Filipe era frequentemente encarregado de resolver questões complexas dentro da comunidade dos discípulos. Sua fé inabalável e seu compromisso com a missão de Jesus o levaram a realizar grandes feitos em nome da evangelização. Após a morte de Jesus, Filipe embarcou em uma jornada missionária que o levou a diversas regiões distantes, onde testemunhou milagres e batizou muitos em nome de Cristo. As informações sobre sua morte são escassas, mas tradições sugerem que ele foi martirizado durante uma perseguição aos cristãos, demonstrando coragem e firmeza até o último momento. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes à sombra de outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, André continuou a propagar o cristianismo primitivo em suas jornadas missionárias por diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia. A tradição cristã sugere que André enfrentou o martírio por crucificação em Patras, Grécia, antes de ser crucificado. André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Sua crucificação teve um aspecto único ao ser pregado em uma cruz em forma de X, que futuramente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André tenha solicitado essa forma de crucificação por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois na Escócia, após um barco naufragar durante seu transporte. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, teve sua vida marcada por uma jornada missionária corajosa e impactante. Após a morte de Cristo, Bartolomeu empreendeu uma viagem à Índia com o propósito de pregar o evangelho e converter muitas pessoas ao cristianismo. Seu trabalho missionário foi bem sucedido e atraiu a atenção do rei Astiages, que era pagão furioso com a pregação de Bartolomeu. O rei ordenou sua prisão e subsequente execução. As informações sobre a morte de Bartolomeu são limitadas, mas a tradição cristã oferece narrativas variadas. Uma delas relata que Bartolomeu enfrentou martírio por decapitação. No entanto, a tradição cristã ortodoxa apresenta uma versão peculiar sobre sua morte. Segundo essa tradição, no ano 51 DC, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo por se recusar a renunciar à sua fé em Cristo. Sua pele foi exibida publicamente como um aviso aos outros cristãos, tornando-os um exemplo vívido de coragem e até o último momento. Mateus, originalmente conhecido como Levi, era um coletor de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus. Sua profissão o colocava em uma posição socialmente desfavorável, sendo muitas vezes visto com desprezo pela sociedade. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando Jesus o convidou para seguir. Mateus aceitou o chamado e tornou-se um dos 12 apóstolos de Cristo. Sua contribuição mais duradoura foi a escrita de um dos evangelhos que compõem o Novo Testamento, documentando os ensinamentos e milagres de Jesus. Após a morte de Jesus, Mateus continuou a pregar o evangelho e realizar obras de caridade em nome da fé cristã. As tradições cristãs antigas afirmam que Mateus viajou para regiões distantes, incluindo a Etiópia e a Pérsia, atual Irã, onde testemunhou e compartilhou os ensinamentos de Jesus. Sua morte ocorreu na cidade de Nadab, localizada na Etiópia. Enquanto celebrava a missa para os fiéis locais durante esse ato sagrado, Mateus foi surpreendido
perseguido por perseguidores que o acusaram de heresia e blasfêmia contra as autoridades romanas. Diante da ameaça iminente à sua vida, Mateus recusou-se a renunciar à sua fé em Cristo e enfrentou corajosamente o martírio por meio da espada. Sua morte foi considerada um testemunho final de sua dedicação inabalável ao Evangelho e à mensagem redentora de Jesus Cristo. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Sua jornada como discípulo foi marcada por uma profunda sinceridade e um desejo genuíno de compreender os mistérios do reino de Deus. Conhecido por sua honestidade e franqueza, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, declarando que só acreditaria ao tocar nas feridas do Mestre. Esse episódio revela não apenas a humanidade de Tomé, mas também sua busca por uma fé autêntica e fundamentada em experiências palpáveis. Após a morte de Jesus, Tomé embarcou em missões evangelísticas que o levaram à Índia, onde pregou incansavelmente a mensagem do Evangelho. Sua coragem e determinação em compartilhar a boa nova com os povos distantes demonstram sua dedicação inabalável ao legado deixado por Cristo. A tradição cristã relata que Tomé enfrentou o martírio por lanças em Chennai, na Índia, durante uma perseguição aos seguidores de Jesus. Sua morte foi testemunho não apenas de sua fé inabalável, mas também da disposição em sacrificar-se pela causa do Evangelho. Simão, conhecido como Simão o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Pouco se sabe sobre a vida prévia de Simão antes de seu encontro com Jesus. A designação Zelote sugere uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel. Essa afiliação implica em um fervoroso zelo nacionalista que pode ter influenciado as crenças e ações de Simão. Antes de se tornar discípulo de Jesus após o chamado por Jesus, Simão passou a integrar os 12 apóstolos e acompanhou o Mestre em sua jornada pelo território da Judéia e Galileia. Sua participação ativa nos ensinamentos e milagres realizados por Jesus revela um comprometimento profundo com a mensagem do reino dos céus. No entanto, sua morte trágica ocorreu durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Trajano, que ordenou sua execução de maneira brutal. Os relatos indicam que Simão foi submetido a torturas extremas, tendo seu corpo esfolado e cerrado ao meio como forma de punição pela sua fé em Cristo. Sua coragem diante do martírio e seu testemunho final foram exemplos marcantes da fidelidade inabalável aos princípios cristãos. Judas Iscariotes, cujo nome ressoa através dos séculos como sinônimo de traição, foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus, natural da cidade de Queriote. Sua afiliação ao grupo dos 12 discípulos indicava uma adesão inicial aos propósitos e ensinamentos do Mestre. No entanto, o momento trágico que marcou a história de Judas ocorreu durante a última ceia. Conforme registrado nos evangelhos, sob influência maligna, Judas cedeu à ganância e traiu Jesus, entregando-o aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. O beijo dado por Judas para identificar Jesus ao soldado simboliza a quebra da confiança e a consumação da traição. Após a realização desse ato infame, Judas se viu tomado pelo remorso e tentou devolver as moedas aos líderes religiosos, que recusaram o dinheiro sujo. Sentindo-se incapaz de lidar com a culpa e o peso do arrependimento, Judas buscou refúgio no campo do oleiro em Jerusalém. Lá, em um momento de profundo desespero e angústia, enforcou-se em um ato final de desespero solitário. A morte solitária de Judas Iscariotes tornou-se um lembrete sombrio das consequências da traição e da importância do arrependimento genuíno, acompanhado pela esperança e perdão. Após a propagação do evangelho nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia, Judas Tadeu enfrentou crescente oposição de autoridades locais, que viam sua pregação como uma ameaça ao status quo estabelecido. Sua coragem e devoção à causa cristã o levaram a desafiar abertamente as práticas pagãs e a exortar os fiéis a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das adversidades. No entanto, essa postura desafiadora acabou por atrair a ira dos governantes locais, que viram em Judas Tadeu um símbolo de resistência ao poder estabelecido. Em um ato de extrema crueldade, Judas Tadeu foi capturado e submetido a um julgamento sumário, no qual foi condenado à morte por apedrejamento. Mesmo diante da iminência do martírio, Judas Tadeu manteve-se firme em sua fé, recusando-se a renunciar aos princípios que defendia. Seu testemunho final tornou-se fonte de inspiração para os cristãos da época, que viram nele um exemplo vivo de coragem e convicção inabalável perante as adversidades. Inscreva-se no canal, deixe seu like e clique nos vídeos relacionados para continuar assistindo. Espero que tenha gostado do vídeo. Abraços e fiquem com Deus.